pode ser para nós mais um motivo de eu apoiar as minhas frustrações, para que aquela pessoa, tendo sido grata comigo, ela se alegre e aquilo traga um alívio para a minha alma. Porque eu vou te falar uma coisa, que não é muito legal de ouvir, mas é verdade. Muitas vezes nós vamos doar e vamos receber ingratidão. Muitas vezes nós vamos entregar o nosso tudo e vamos receber ingratidão. O próprio Deus, Ele faz isso todos os dias. Imagina Jesus. A Bíblia diz que Ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. Ou seja, Ele ia passar por tudo que Ele passou e Ele ia se alegrar. Porque Ele sabia que muitas e muitas e muitas vidas iam se converter. Mas existem aquelas pessoas que não querem Jesus. Existem aquelas pessoas que rejeitam Jesus. Existem aquelas pessoas que reconhecem e falam, não, tudo bem, Ele morreu por mim, Ele é o Filho de Deus, mas eu não quero. Assim como nós aprendemos na célula, assim como nós escutamos aqui a mensagem de domingo, as pessoas preferem viver nas trevas. As pessoas preferem viver na prática das obras ruins. Imagina se Jesus deixasse Ele não tivesse doado a vida dele por nós, por medo da ingratidão. Imagina se Jesus falasse, eu não vou morrer por esse povo, porque, vou criar um número imaginário aqui, tá? Porque 1 milhão de pessoas vão me aceitar, mas 2 milhões vão ser ingratos. Então, a continha bateu mais para o negativo, eu não vou entregar minha vida por ninguém, não. Imagina se Jesus tivesse pensado assim. Então, nós precisamos ter essa consciência dentro de nós, de que muitas vezes nós vamos doar, mas vamos receber ingratidão. Mas também nós vamos doar e vamos ver os sorrisos mais bonitos que você já viu na sua vida. Essas marcas de cosméticos aí tentam criar algum produto que põe um brilho no olho das mulheres lá. Eu vi um pastor falando isso numa mensagem uma vez. Mas o seu ato de amor e generosidade cria um brilho nos olhos daquela pessoa que nenhum produto de beleza pode criar, que é o fruto de um coração alegre, o fruto de uma alma alegre. Então não deixe de fazer atos de bondade, de doar, de entregar do seu melhor para as pessoas, por medo da ingratidão. Pense naqueles que vão se alegrar, pense naqueles sorrisos que você vai receber. Lembre de Jesus. Jesus, ele pensava no resultado do seu trabalho, e a Bíblia diz que ele se alegrou. Então, pensa naquelas vidas que vão receber aquilo que você vai fazer, e isso vai alegrar o teu coração. Lembra do exemplo de Jesus. Você não é generoso para amar mais a Deus, mas por amar muito a Deus é que você é generoso. Olha que interessante essa outra afirmação, Lembre-se de que ninguém jamais foi homenageado pelo que recebeu. As honrarias são sempre um prêmio pelo que alguém deu. Isso aqui é interessante, né? As pessoas, elas recebem honra por contribuir de alguma forma para melhorar uma sociedade, para melhorar uma escola, uma instituição, a vida de alguém. As pessoas são honradas não por receber, elas são honradas por dar. Deus, ele vai honrar a nossa vida quando nós damos. E assim, já é a terceira vez que eu venho ministrar aqui, eu falo desse texto, que a Bíblia, Deus, ele quer enfatizar isso tanto na nossa vida, e ele sabe que o homem tem uma tendência egoísta, e ele ainda diz na palavra assim, aquele que empresta ao pobre, dá a Deus e terá a sua paga. Deus, ele nos incentiva a fazer as boas obras de coração aberto, sem esperar nada em troca, amém? Deus quer que a gente faça por amor. E ele ainda fala o quê? Você vai fazer por amor e eu vou te retribuir. Ainda que as pessoas não te retribuam, eu vou te retribuir. Em Gálatas, capítulo 6, diz assim que não é para a gente se cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo, se nós não desanimarmos, nós vamos colher. Então sempre haverá retribuição da parte de Deus. Por isso que a Bíblia é bem clara, Jesus falando em Mateus, capítulo 6, não me lembro agora, mas é no Sermão da Montanha, onde Jesus fala assim, quando você for fazer o bem, não faça na frente das pessoas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, porque a tua recompensa vai vir de Deus. Então sempre quando nós formos fazer algo, que nós possamos fazer de forma desinteressada, lembrando que vai ter aquelas pessoas que vão receber, que vão se alegrar, e essa é a motivação do nosso coração, e lembrando que Deus, dentro do seu amor e graça, ainda vai te recompensar por aquilo que você está fazendo.
porque Deus é bom. Uma frase aqui do pastor Carlito Paz: nunca nos parecemos tanto com Deus como quando doamos, não só recursos e coisas, mas a nós mesmos. Foi o que Jesus fez, nos dando o maior presente de todos, Ele mesmo. O nosso Deus é um grande doador. Jesus, ele amava e ama tanto o ser humano, que ele não se contentou somente em vir aqui na terra e doar do seu tempo. Ele não se contentou tão somente em vir aqui na terra e doar dos seus ensinamentos, mas ele falou assim: eu preciso doar a minha vida, eu preciso doar tudo que eu tenho, porque Jesus, o amor dele não cabia dentro dele, não cabe dentro dele, e ele precisou doar da sua vida, como a maior manifestação de amor por nós. Isso é algo interessante da gente pensar, né? Que a doação de Jesus foi por muito nos amado. Agora eu vou falar aqui atitudes práticas para a gente viver a doação como um estilo de vida. Qual é a primeira atitude para a gente viver a doação como um estilo de vida? Colocar a vontade de Deus acima do nosso ponto de vista. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, você percebe que tudo que você possui é uma manifestação do céu na terra. Essa frase, enquanto eu estudava essa aula, eu fiquei pensando, né? A Bíblia fala que o reino de Deus já está entre nós. Jesus, quando ele começou a pregar, João Batista falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois Pedro, no livro de Atos: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. E a gente vê na palavra de Deus falando também que vai chegar um momento onde o reino dos céus vai encher toda a terra. E como que você acha que isso vai acontecer? Você acha que vai chegar um momento onde vai vir uma nuvem lá do céu, assim, e o reino dos céus vai estar em cima dessa nuvem. Aí a nuvem vai descer assim na terra e vai cobrir toda a terra de fumaça, e ali o reino dos céus encheu toda a terra. Você acha que vai ser assim? Vai vir essa nuvem, vai vir uma luz. A Bíblia diz o quê? Que nós somos a manifestação do reino dos céus. Nós já fazemos parte do reino dos céus. Nós somos os embaixadores do reino dos céus. Como que o reino dos céus vai encher toda a terra? Quando eu e você levarmos esse reino adiante. Quando eu e você levarmos esse reino às outras pessoas. Pensa comigo, você já parou para pensar que eu e você temos um poder, uma autoridade dada por Deus para trazer as coisas do céu para a terra? Você já parou para pensar nisso? Na terça-feira, a gente estava meditando aqui sobre aquela palavra do centurião, quando ele fala para Jesus assim: Jesus, não precisa do Senhor dar nenhuma palavra, não precisa do Senhor ir embaixo do meu telhado, porque eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado, mas diga uma só palavra e meu criado será salvo. E ali, o pastor ministrando aquele texto, fez uma reflexão que me chamou muita atenção, que Jesus, ele diz em Mateus 28, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, Jesus tem toda a autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico. E ali o centurião reconheceu que Jesus, uma só palavra de Jesus, o mundo espiritual todo tinha que se curvar, tinha que se virar do avesso para que a ordem de Jesus fosse cumprida. Agora pensa comigo, Jesus, ele diz que tem todo esse poder e ele nos permite usar esse poder do nome de Jesus para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Agora imagina quantas coisas do mundo espiritual você pode trazer para a vida das pessoas. Às vezes você vê uma pessoa, porque às vezes a gente pensa assim, uma pessoa está opressa, uma pessoa está enferma, e às vezes a gente acaba lidando com aquilo de uma forma natural, mas quando você ora pela vida de alguém, você está manifestando o reino dos céus na vida daquela pessoa. Quando você ora pela vida de alguém, aquela pessoa está sendo curada, você está trazendo o poder do mundo do Espírito, o poder do Senhor Jesus, se materializando de forma física ali na vida daquela pessoa e trazendo cura para ela.
Se a gente for parar para pensar, o poder que está nas nossas mãos para ser usado de acordo com a vontade de Deus, a gente ia olhar com um sorriso mais bonito no espelho de manhã. A gente ia acordar e falar assim, poxa vida, aonde eu vou, eu posso trazer o reino de Deus aqui. Aonde eu vou, eu posso trazer para a vida dessa pessoa um toque de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a mão de Deus aqui nessa terra. Nós temos que entender isso e começar a colocar isso em prática. Começar a usar essa autoridade que Deus nos deu para ver alguma situação acontecendo e falar, não, eu vou orar por aquilo ali. Porque Jesus falou que eu poderia orar por aquilo e Ele ia operar. Então nós precisamos reconhecer essa autoridade que Ele nos deu, esse privilégio e honra e responsabilidade que nós temos de trazer o reino de Deus, de espalhar o reino de Deus por toda a terra. Uma outra pergunta aqui para você refletir. Quais são as suas reais motivações? Fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade? Aí na apostila, se você estiver com ela, na página 306, vai ter umas linhazinhas para você comentar sobre essa afirmação. Que quais são as suas reais motivações? Fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade? Segunda atitude prática para nós vivermos um estilo doador: olhar menos para o individual e mais para o coletivo. Mateus 22, 37 ao 39 diz assim: Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Deus, Ele promove mudanças na nossa vida a todo tempo. E Deus, Ele promove mudanças na nossa vida. Todo esse processo que nós temos passado aqui no 30 Semanas, de restauração em nós, eu tenho certeza que também está impactando as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que conviviam com você e falavam, nossa, mas... Eu lembro de sábado aqui, a Mariana citou uns testemunhos dela, do esposo dela, falando das mudanças que Deus fez na vida deles e que impactou a vida das pessoas que estavam ao redor deles. Eu achei muito interessante isso. Aquelas pessoas olharam e falaram, nossa, mas pensei que você ia gritar comigo. Eu pensei que você ia responder igual você sempre fazia. O que está acontecendo? Eu quero conhecer, mas esse Deus é real mesmo, né? Porque você parou de fazer fofoca, você parou de mentir. Veja que as mudanças que Deus faz na nossa vida, elas impactam a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Na célula, essa semana eu tive a oportunidade de ministrar a célula, e lá a gente fez uma reflexão a respeito daquele texto que Jesus fala assim, que nós somos a luz do mundo, e não se pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama. E ali a gente estava falando que às vezes não, a luz incomoda as trevas, mas nós não podemos nos sentir incomodados de incomodar, porque esse incômodo que nós causamos por levar a luz de Deus aonde há trevas, pode ser a única oportunidade que a pessoa tem de sair das trevas. Porque se ela não olhar para nós e ver um estilo de vida diferente, pode ser que ela nunca saiba que existe um estilo de vida diferente. Você, antes de conhecer Jesus, você pensava que aquilo que você fazia era o correto. Antes de conhecer Jesus, os lugares que você ia, as palavras que você falava, a forma que você pensava, você falava assim, isso é o correto. Eu cresci assim, eu aprendi assim. Toda a minha estrutura familiar foi feita dessa forma. Mas um dia você viu a vida de alguém que seguia Jesus, e pode ser que num primeiro momento aquilo te irritou. Pode ser que num primeiro momento aquilo te incomodou. Você falou, mas espera aí, aquela pessoa está vivendo ali daquela forma, não é possível que eu estou fazendo alguma coisa errada. Aquilo era a luz incomodando as trevas. E aquilo foi a oportunidade que você teve de enxergar suas obras más e decidir vir para a luz. Então nós não podemos nos incomodar. Por mais que a gente cause incômodo, isso não pode nos incomodar. Nós precisamos continuar causando incômodo. Lembrando que esse incômodo que eu causo é uma oportunidade daquela pessoa enxergar o caminho certo. É uma oportunidade daquela pessoa vir para a luz. Mesmo as suas pequenas vitórias, isso aqui eu achei sensacional, essa frase aqui. Mesmo as suas pequenas vitórias
são grandes o bastante para encorajar quem está perto de você. Mesmo as suas pequenas vitórias são grandes o bastante para encorajar quem está perto de você. Às vezes a gente pensa em desistir, pensa em desanimar, e eu não sei se você já teve alguma experiência assim, e a pessoa chegar assim para você, às vezes você olha no espelho e você fala assim, nossa, cara, eu não estou valendo nada. Às vezes você olha no espelho assim e fala, nossa, que é isso? Que vergonha de ver esse rosto que eu estou vendo. E uma pessoa que te conhece ou que te conheceu naquele dia chega para você e fala assim, cara, eu me inspiro na sua vida. Aí a pessoa chega para a gente e fala, nossa, eu te admiro por X, Y, Z. Aí você fala assim, nossa, cara, são pequenas coisas que a tendência nossa é colocar os olhos naquilo que é ruim. A tendência nossa é colocar os olhos no que de ruim nós estamos fazendo. E nós precisamos mudar isso na nossa vida, começar a olhar aquilo que é bom, começar a olhar aquilo que Deus já fez, aquelas pequenas vitórias que Deus tem nos dado. Às vezes a gente fica com o olho só no milagre principal, fala, nossa, eu não vejo a hora de acontecer aquele grande milagre, aquela coisa gigante que eu estou esperando. E Deus está construindo um milagre de pouquinho, Deus está construindo um milagre com pequenas vitórias, com pequenas conquistas. E a gente não olha para as pequenas conquistas, a gente não olha para as pequenas vitórias e pensa que está dando tudo errado. E pensa que Deus não está operando, que Deus não está agindo. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é para a gente mudar o nosso foco. A gente começar a olhar essas pequenas coisas. E às vezes Deus ele é tão bom que Ele manda essas pessoas para nós. Fala assim, olha, eu me inspiro em você, cara. Não para que você tome alguma glória, para que a gente se ache. Não, mas é um lembrete de Deus, para Deus falar assim, eu estou trabalhando na tua vida. De alguma forma você está resplandecendo eu na vida dos outros. Isso é Deus querendo nos alegrar. Tem um texto aqui de Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Agora entra no ponto que eu queria falar para vocês da experiência que eu tive com Deus essa semana, que é que na terceira atitude para a gente ter um estilo de vida doador, qual que é? Compartilhar as suas pequenas e grandes vitórias. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Corrigindo aquela citação que eu fiz no início, que eu falei que era 2 Coríntios 6 e 2 Coríntios 1, que fala daquele texto que nós somos consolados por Deus para consolar as pessoas. Deixar Deus usar a restauração de seus insucessos para encorajar outros que ainda estão derrapando. A 8ª decisão lhe dá a oportunidade de compartilhar as suas experiências, forças e esperanças com outros. São pequenas vitórias que podem ser gigantes para alguém que sofre parecido. Essa semana, acho que foi ontem ou anteontem, se eu não me engano, eu estava orando à noite e passando assim por algumas dificuldades, algumas coisas que eu quero alcançar, algumas coisas assim que têm me chateado um pouco. E ali eu estava falando com Deus. E aí falando assim, nossa Deus, mas agora que eu descobri isso aqui na minha vida, depois de 28 anos, se eu tivesse descoberto isso aqui antes, eu já poderia ter mudado, já poderia ter melhorado nessa área aqui da minha vida. E aí eu comecei a ficar triste. E eu falei assim, poxa vida, olha o tempão que eu perdi, por que eu não descobri isso aqui com 15? Por que eu não descobri isso aqui com 20? Seriam 8 anos a menos para eu perder meu tempo. Eu falei desse jeito com Deus. E aí naquela hora, sabe quando aquela paz vem e te abraça? Sabe quando aquela voz doce que você não escuta, mas que ecoa dentro do seu coração, veio falar assim para mim, olha,
Tudo isso que você passou não é tempo perdido. Tudo isso que você passou é para que um dia você possa testemunhar isso na vida de alguém. Tudo isso que você passou é a forma que eu quero te usar um dia para tocar a vida das outras pessoas. E aquilo mexeu comigo de uma forma onde eu falei assim, Deus, o Senhor é Deus. Pai, o Senhor é maravilhoso, né? Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, por que eu não aprendi isso antes? Aí eu não ia ter vivido essas coisas erradas que eu vivi, aí eu não ia ter feito essas coisas que eu fiz, essas coisas ruins que aconteceram na minha vida não iam acontecer. E às vezes aquilo é Deus preparando o ministério que você vai ter lá na frente. Aquilo é Deus te capacitando para ajudar outras pessoas a não viver aquilo. Então, é um consolo que Deus trouxe para o meu coração. E às vezes você está participando aqui desse programa do 30 Semanas e nessas semanas que a gente tem ministrado, você teve a oportunidade de tomar decisões que mudaram o rumo da sua vida. Você teve a oportunidade de identificar áreas da sua vida que te prejudicaram durante tantos anos. E agora elas não vão prejudicar mais. Isso pode ser que você pensou assim como eu. Falar, poxa vida, que tempão que eu perdi. Não, esse tempo que você perdeu é um tempo de treinamento de Deus para você ajudar outras pessoas. É um tempo onde Deus vai usar isso para você abençoar a vida de outras pessoas que estão passando por isso. Amém? Isso foi algo que Deus falou no meu coração, que eu achei muito bom, assim, que trouxe paz para mim. Deuteronômio 11:7. Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas as coisas grandiosas que o Senhor fez. Letra D, e última atitude para nós vivermos como doador: pregar com palavras e com atitudes de amor. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha que interessante essa frase. As boas intenções morrem se não forem colocadas em prática. As boas intenções morrem se não forem colocadas em prática. Deus, Ele espera que nós não tenhamos somente os sonhos, os planos, o planejamento, o desejo no coração, mas Ele espera que a gente faça. Se a gente está vendo alguma pessoa que precisa de ajuda, a gente reuniu ali naquela rodinha, nossa, o irmão está precisando de ajuda. Você está com o coração ali com boa intenção, mas se ficar só ali, não adiantou nada. Se ficar só ali, aquilo é uma obra morta. Então nós precisamos o quê? Demonstrar o amor através de atitude. Não foi assim que Deus fez? A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira. E encerra o texto. Não. Deus amou o mundo de tal maneira e provou o seu amor de que forma? Entregando o seu Filho por nós. Então, se nós amamos a Deus, se nós amamos as outras pessoas, nós também precisamos demonstrar isso através das nossas atitudes. Você pode até doar sem amar, mas não pode amar sem doar-se. Interessante, né? Você pode até doar sem amar, mas não pode amar sem doar-se. Concluindo aqui a nossa palavra, eu quero ler Lucas 8,16, que é o texto que eu já tinha citado, na verdade. Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca em um lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Quando se decidir a amar, leve-se à luz a vida das pessoas. E aqui tem algumas atitudes que o amar produz em nós. Leva-nos a doar. O amor não controla ou manipula, ele não sufoca, ele liberta e dá fôlego. O padrão central do caráter de Deus remete à doação. Quanto mais você doar, mais você vai ser parecido com Jesus. Nós não fazemos essa oração? Senhor Jesus, eu quero ser parecido contigo. Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe em mim até que eu seja semelhante a Ti. Jesus doou tudo. Lembre disso, Jesus doou a sua própria vida. Então, quanto mais nós doarmos de nós para as pessoas, por amor, mais parecidos nós vamos ser de Jesus. E dentro dessa decisão aqui do 30 Semanas, isso vai trazer restauração para nós também. Amém? A pergunta facilitadora: o que lhe impede de ser um verdadeiro doador?
Reflete aí comigo um pouquinho. O que te impede de ser um verdadeiro doador? O que te impede até hoje? Às vezes pode ser a falta de compreensão do que era realmente doar, do que era realmente ser generoso. Mas hoje você teve essa compreensão. Às vezes pode ser o medo. Fala assim, nossa, mas até hoje eu não fui um doador da minha vida, do meu tempo, dos meus recursos, porque as pessoas são muito ingratas, porque as pessoas são muito más. Mas hoje nós aprendemos com Jesus que Ele doou a sua vida, ainda que alguns fossem receber com ingratidão, mas Ele colocou seus olhos nos resultados bons, e isso a Bíblia diz o quê? Que trouxe alegria para o coração dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem operado em nós, ó Pai, desde a primeira semana até essa penúltima semana que nós estamos aqui, ó Deus, ministrando a Tua palavra, recebendo cura, Senhor, recebendo, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter um coração doador, a ter um coração, ó Pai, disposto a doar da nossa vida. Tem um texto na Bíblia, Pai, onde Paulo, ele estava falando para uma igreja, que era uma igreja pobre, uma igreja que não tinha muitos recursos, mas que ela queria doar, Deus, ela queria ofertar para ajudar ali uma outra igreja que estava precisando, e ali ele faz uma citação que deve ser algo, o foco, o objetivo da nossa vida, que ele fala assim, que eles já tinham doado a si mesmos a Cristo, eles já tinham doado a sua própria vida por inteiro a Jesus, e para eles doar ofertas não seria um empecilho, porque a vida deles já era completamente do Senhor, ó Pai. Que a nossa vida possa ser assim, ó Deus, uma vida completamente Tua, Pai, para que nós possamos doar, Senhor, do nosso tempo, ó Deus, do nosso amor, ó Pai, para as pessoas que precisam, ó Pai, e o nosso coração a Ti, que é o que o Senhor pede de nós, ó Pai. Continua, Pai, restaurando as nossas vidas, ó Pai, continua, Senhor Jesus, consolidando tudo que o Senhor vem construindo nessas semanas em nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, palavra linda, poderosa, sobre a importância de nós termos um coração disposto a repartir aquilo que Deus tem feito em nós. Amém? E que, motivados pelo amor, pela graça e pela consolação com a qual nós fomos consolados,